Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma noite aqui na nossa maratona do Reconstrua-se. E eu quero convidar você a estar mandando alguns aviãozinhos aí pra galera, pois hoje nós vamos dar continuidade no nosso tema de anteontem, falando sobre a linguagem de amor de adolescentes e de crianças, onde foi um tema assim que gerou algumas dúvidas, algumas repercussões, e eu tenho certeza que hoje a gente vai agregar esse conhecimento com o que foi falado semana passada. Seja bem-vinda, Jerusa, doutora Leila Franco, Cíntia Damasceno, gratidão por estar aqui, vocês todas minhas lindas. E hoje a gente vai dar continuidade no tema da linguagem do amor de anteontem, porque algumas pessoas me mandaram algumas mensagens falando que algumas fichas caíram, que tiveram alguns insights, pedindo algumas dicas de ajuda com filhos adolescentes e até mesmo criança. Então eu achei muito importante estar trazendo novamente essa abordagem, até mesmo para esclarecer algumas dúvidas, alguns comportamentos que em alguns casos os pais acham que é um afronto, mas não é, né? Principalmente para quem é adolescente a partir dos 12 anos. Então hoje eu vou estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês, ok? Me fala se vocês estão me ouvindo bem, porque aqui a minha conexão não está tão boa, mas eu vou dar o meu melhor. Então vamos lá. Como nós falamos da importância de você entender a linguagem do amor do seu filho ou da sua filha e até mesmo a sua, eu posicionei alguns comportamentos com relação ao que muitas das vezes passa despercebido por um pai, por uma mãe. Teve até uma pessoa que esteve aqui que ela falou: nossa, eu estou tratando a minha filha de uma forma totalmente diferente diante do que você trouxe. Eu não tinha observado a importância desses simples gestos na vida daquela adolescente. E geralmente os adolescentes, eles passam a ter algumas percepções, né? Porque eles passam a entender mais a situação do convívio dia a dia, do que realmente ele quer para a vida dele, e em alguns casos são jovens, são adolescentes que querem também ter a individualidade dele, né? Ele quer ter o espaço dele, ele quer ter a opinião dele, e aí vem a questão do pai ou da mãe achar que ele não está interagindo com a família. Então nós vamos trazer sobre isso, essa importância de entender o espaço do jovem, o espaço do adolescente, e entender se ele realmente está distanciando ou se ele entende que ele já é um homenzinho, uma jovenzinha, onde que ela precisa daquele espaço. E uma das coisas que vieram me perguntar: Mary, eu sinto que a minha filha ela é muito distante de mim. Eu sinto que quando eu me aproximo dela, ela já logo muda o comportamento, muda o semblante. Ela quer ficar ali no quarto, conectada nas redes sociais, no computador dela, ou até mesmo lendo livro, mas ela não sente bem com a minha presença. Então, isso que aconteceu diante dessa situação que trouxeram para mim é começar a entender o que houve com essa adolescente ou com essa pessoa que ela teve esses comportamentos. Porque talvez em algum momento foi uma palavra não falada, ou foi uma exigência demais, ou foi uma crítica, ou então também não foi uma validação. E aí é que entra a humildade, gente. A humildade é muito importante. Se você quer resgatar algo que você acha que é importante para a sua vida, é muito bom você ter a humildade, a empatia de ouvir aquela pessoa, aquele jovem, aquela criança, para estar trazendo perto de você, né? Com relação a essa jovem, eu não conheço, não sei assim, qual é o comportamento. Talvez ela gosta de estar no espaço dela porque ela já sente uma adolescente, quase uma
adulta, né? Eu não sei a idade mais ou menos dela, mas quer ter a privacidade, quer ter aquilo ali para ela. E em alguns casos, os pais acham que ela está ausente, né? E uma das coisas que eu observei é a questão de termos irmãos. Então, quando existe mais irmãos, ou se você divide aquele espaço, aquele quarto com irmãos mais novos e você já tem uma certa idade, aquele jovem já na pré-adolescência, quando ele vê que o ambiente está sozinho, ele quer ficar realmente ali, porque ele quer sentir que aquilo ali é dele, mas ele sabe que em alguns momentos tem que dividir aquele espaço com o irmão mais novo. Então isso, aí vem a discussão, vem o desentendimento, porque muitas das vezes o pai não está observando esses detalhes. Gente, e isso é muito importante. Eu sei que na maioria das vezes a gente cobra muito, só que precisamos entender não só eles, como nós também. Igualzinho uma situação de um jovem que ele, para estar perto dos pais, ele achava assim muito importante estar perto dos pais, que ambos eram separados, e ele exercer a mesma profissão daquele pai, daquela mãe, porque na cabecinha dele, eu fazendo essa faculdade, eu vou estar perto dos meus pais, mas tendo uma proximidade maior, mesmo eles serem separados. Então, entender os sinais, o que está levando aquele jovem, aquela criança àquela situação. Por quê? Gente, como eu disse no outro encontro, o amor condicional é algo muito importante. A gente conseguir demonstrar isso é muito desafiador. Por quê? Você não dá o que você não teve. E como você trabalha muito, muitas das vezes tem pouco tempo de estar em casa, aquele momento que você está ali, conectar com esse jovem, com esse adolescente, com esse adulto. Então, assim, vamos buscar entender um pouco mais dessa linguagem de amor dessas crianças. Já vi aqui que algumas pessoas entraram. Você que está aqui, que é pai, que é mãe, qual é o maior desafio que você percebe hoje em estar ajudando ou estar aproximando o jovem ou até mesmo a criança de você? Compartilha comigo aqui quem quiser compartilhar. Porque, gente, uma dúvida sua ou um feedback seu pode ajudar outras pessoas que estão na mesma situação. E é muito bom a gente ter essa troca de informação, essa troca de conhecimento. Por quê? Se for olhar, a situação é uma parecida com a outra, mas em momentos diferentes e pessoas diferentes. Então isso é o que? A gente ajudar uma pessoa a outra. Teve uma outra situação que teve uma mãe que falou assim: Meire, eu percebo muito a dificuldade do meu filho ter essa conexão do olho a olho comigo. E quando você falou na live anteontem, me deu um start, né? Porque muitas das vezes eu cobrava algo dele achando que ele não estava dando confiança para mim. E porque ele não conseguia concentrar olhando para mim. Então, isso são sinais que em algum momento ou aconteceu alguma coisa que essa criança não consegue conectar no olho a olho, ela dispersa o olhar com muita frequência, e também buscar uma orientação de uma pessoa especialista na área para entender se aquilo ali é um comportamento emocional ou se é um comportamento físico, né? Alguma coisa com relação à saúde. Porque a partir do momento que você tem esse cuidado, que você consegue mostrar a importância disso daí para a criança, para o jovem ou para o adolescente, a tendência de você se aproximar dele, mostrar o quanto ele é importante para você, é muito grande.
Minha filha tem 13 anos, entendo que está numa fase que quer ser independente e não aceita conselhos e opiniões nossas, sempre nos critica. Olha só, Sandra, gratidão por compartilhar. Geralmente, a partir dos 13 anos pra frente, eles acham que eles já são donos do quê? Da opinião, da vida deles. A partir do momento que você começa a entender o como ajudar, ouvindo e mostrando o quanto é importante, no caso aí, porque o que acontece? A criança, ela já tem em mente que você vai vir com uma crítica. Ao invés de vir uma crítica, talvez uma sugestão. E mostrar, nossa, quando eu era da sua idade, eu fazia isso, 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 e eu tive essa e essa experiência, e eu passei por isso, isso e isso. Então, em nenhum momento você está criticando aquela criança, aquele adolescente. Você está trazendo uma experiência que você viveu, que foi boa ou ruim, e para ela ter uma clareza sobre aquela situação. Por quê? Gente, quantos de nós, quando estava na idade de 13 a 16 anos, queria ir para a escola sozinho, tinha vergonha de ganhar um beijinho da mãe, um beijinho do pai, um abraço, porque os coleguinhas ficam o quê? Zoando. E isso acontece. E na mentalidade dessas crianças que já está buscando maior conhecimento, principalmente agora com a tecnologia que nós temos, né, que é a internet, então eles querem se posicionar como quê? Como adultos. Eles querem ser comparados como adultos. E aí foi quando eu disse lá no nosso encontro de anteontem como conversar com qualidade e com verdade, sem críticas e sem acusações. Aí, Sandra, você fazendo isso, vou até te dar uma sugestão depois de um livro que eu acho que vai ser muito bacana, você ouvir e mostrar para ela que talvez vai ser bom, mas também vamos ver quais são os ganhos que ela vai ter, quais serão as provações e trazer essa adolescente para perto de você. E uma coisa, entenda qual é a linguagem de amor dela, porque a partir do momento que você potencializar a linguagem do amor dela, como eu falei na outra live, aí ela vai sentir uma segurança, uma abertura de estar compartilhando algo com você. Quer ver uma coisa? Se essa adolescente, ela tem irmãos mais novos e ambos dormem no mesmo quarto, ali ela já acha que ela perdeu o quê? A liberdade dela. E quando quando ela está sozinha, com amigos, com os colegas, ela quer o quê? O distanciamento daquela pessoa adulta, porque ela quer mostrar que ela já é responsável. E é muito bom quando a gente começa a conversar com essa qualidade, mostrando como vai ser importante ela ser uma adulta, uma jovem com uma visão realmente de uma pessoa adulta, com sabedoria. Eu tenho certeza assim que ela não, quando você vier falar alguma coisa, ela não vai trazer como uma crítica, e sim como algo que gera uma sabedoria. Porque hoje a questão de educar jovens está sendo um desafio muito grande. Por quê? Por causa das facilidades que eles estão tendo. Então, nós que temos a responsabilidade de entender como comunicar e trazer essas pessoas, e trazer esses jovens para perto da gente. Porque uma coisa foi como eu disse, se em algum momento essas crianças, esses jovens estão se distanciando, ou estão se fechando, ou estão se mostrando ira, é porque eles viram algo acontecendo, eles sentiram algo acontecendo, e isso faz com que esses jovens, acontece o quê? Um distanciamento, uma mudança de comportamento, porque, gente, tudo que a gente fala, que a gente sente, que a gente pronuncia,
até mesmo as percepções dos nossos olhares, influencia no comportamento desses jovens. Não sei se vocês já ouviram ou já viram um vídeo que tem no YouTube que fala sobre a repetição de padrão de filhos com pais. A mesma forma que aquela pessoa tinha aquele comportamento, o filho repetia da mesma forma. Então, entender o quanto isso está sendo talvez ali presente na sua vida, o quanto isso está influenciando no comportamento tanto do jovem como o adolescente. E a importância de você comunicar com qualidade, igual eu disse no nosso último encontro, a importância de você ouvir e mostrar um pertencimento para aquela criança, para aquele jovem, vai fazer com que ele tenha um comportamento totalmente diferenciado, e eu tenho certeza assim, que vai mudar muito a convicção que aquela criança, que aquele jovem tem sobre ele. Quer ver uma coisa? Meio, o meu filho, eu tenho 3 filhos, por exemplo, e o mais velho, ele acha que ele é prioridade, que ele tem que consumir tudo, ele não pensa nas outras pessoas, ele só pensa nele. Que comportamento que tá levando esse jovem a fazer isso? Gente, principalmente quando tem uma diferença de idade, que o mais velho tem 5 anos de diferença do mais novo, 10 anos de diferença do mais novo. Você tem ideia o que é para aquela criança vir uma nova pessoa para estar dividindo, que na cabecinha dele é uma divisão de amor, de afeto, de produtos, né, de coisas para consumir? E aí ele vai crescendo com essa crença que tudo é para o meu irmão, tudo tem que ser para aquela criança, porque inconscientemente a gente fala, deixa pro seu irmão, o seu irmão ainda não fez. E aí ele acha o quê? Não, o mais importante é o meu irmão. Então, se esse jovem tem esse comportamento de, você comprou alguma coisa e ele come tudo e esquece do resto. Você fez algo bom, pôs na geladeira e daí a pouco ele consumiu tudo e esqueceu do resto. Entenda qual é o comportamento que esse jovem está fazendo e o porquê que é isso. Porque se você falar assim, ele é guloso, ele não pensa nas outras pessoas, ele só pensa nele. Gente, tem alguma crença por trás disso daí. Tem algo que faz com que esse jovem tenha esse comportamento. Ele não faz isso por querer. Ele está fazendo isso para suprir alguma ausência ou alguma falha que muitas das vezes passou despercebido. Mas eu não vou culpar você pai e você mãe. Porque, gente, muitas das vezes a gente faz ou aquilo que nós recebemos dos nossos pais e dos nossos avós. Nós somos a média da nossa 5ª geração. Quantas pessoas repetem o padrão de bisavô, de avô, de avó e sucessivamente? Hoje você tem a liberdade de ter essa visão e entender o que leva aquele jovem a ter esse comportamento. O que leva o filho não aceitar a opinião do pai ou da mãe. Quantas vezes vocês, conversando em comum, você ia dar uma opinião e a outra pessoa não dava confiança e aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança percebeu. Então, vamos passar a ser mais observadores com relação aos comportamentos que, no passado, nós tivemos que estar refletindo hoje no presente. E tem como mudar. Tem uma coisa que eu gosto muito, mas eu sei que é muito desafiador, mas é uma questão assim de quanto você quer pagar o preço, tá, pessoal? É quanto você quer pagar o preço para mudar isso. Igualzinho aqui a Sandra Lopes disse, e ela pôs uma coisa bacana que é a questão da gratidão. Você, sabendo que você quer restaurar sua família, quer
trazer os seus filhos de volta para você, mostrar a importância dele dentro do seu lar, é fazer uma carta de gratidão. Meire, como é isso? Você vai pegar uma folha de papel normal e vai escrever por que você é grata pelo seu filho, pela sua filha. Por que você é grato por ele? O que te leva a ser grato por essa criança? E você vai escrever essa carta. Mas você vai escrever essa carta com muita riqueza de detalhes, especificando as qualidades deles, especificando a importância deles na sua vida, o olhar deles, o cabelo, a boca, o andar, o sorriso, o vestir. E aí você vai pegar essa carta e você vai fazer uma coisa que é transformadora. Você vai pegar esse lindo telefone que você está me assistindo aqui hoje, mesmo que você esteja dentro da sua casa, e você vai ler essa carta para o seu filho. Da mesma forma que você escreveu. Mire, como assim? Você vai ligar e vai falar assim: filho, filha, você tem 1 minuto para me ouvir? É coisa rápida, mas eu quero só que você escuta e você não fala nada. Mas é muito importante para mim. Porque ele pode pensar assim, já vem expor, já vem encher o saco, já vem ocupar meu tempo. Mãe, eu tô ocupado estudando, ou eu tô fazendo alguma coisa. A partir do momento que você fala, nossa, é muito importante para mim, ele vai te dar 1 minuto de atenção. E aí você vai pegar essa carta que você escreveu e vai ler para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adulto. E no final você vai falar o quanto você o ama, o quanto ele é importante para você. Ponto e pronto. Sem esperar nada em troca. Gente, você não faz ideia como isso é transformador. Qual foi a última vez que você recebeu uma carta de alguém falando das suas qualidades, o quanto você é importante, o quanto você é maravilhoso para aquela pessoa? E ouvir. Não é pegar o telefone e gravar um áudio e mandar, não. É ouvir no telefone mesmo. Isso aqui gera o quê? Importância e pertencimento. Aí está o desafio para você. Gente, é transformador, é libertador. Em alguns casos, você vai ouvir assim: nossa, quanto eu desejei ouvir isso de você. Quanto eu desejei saber que eu sou isso tudo que você falou para mim. Gente, é libertador. Mas é o quê? É o pagar o preço. É você ter coragem de fazer isso. Não tenha vergonha. Seja humilde. Como eu disse, né? Gratidão por estar aqui. Sejam bem-vindos. Então, eu estou enfatizando mais uma vez nessa questão da linguagem de amor para filhos, crianças, porque a partir do momento que a sua base está estruturada, o que é a sua base? Sua família, seus filhos. Isso vai fazer você evoluir, crescer, prosperar muito mais. Por quê? Muitas das vezes é essa base que baixa a nossa energia, que gera a nossa preocupação, que faz você ficar pensando talvez o dia todo o que ele está fazendo, o que está acontecendo. Não. Você já sabe como está aquilo ali. É uma reconstrução, é uma outra visão, é um outro comportamento. E eu tenho certeza, pessoal, que a partir do momento que você faz isso, você não faz ideia como que vai ser libertador, até para você que está transmitindo. Meire, eu tenho muita mágoa de algumas palavras que eu ouvi do meu filho ou da minha filha. Eu tenho mágoa de alguns comportamentos que eles já tiveram comigo. Eu entendo e eu respeito. Mas se ele teve esse comportamento, se ele falou alguma coisa, se ele reagiu de alguma forma, o que fez ele fazer isso? O que está por trás dessa ira? O que está por trás dessa mágoa? O que está por trás desse comportamento? E é muito importante a gente entender isso. Porque é fruto de vocês, é fruto seu.
E você pode reverter isso, pagando o preço da vulnerabilidade, entender que algum dia você agiu dessa forma e que aquilo ali foi muito forte para aquele jovem, para aquele adolescente, mas você não quer mais isso para vocês. Gente, saiba que a inteligência emocional, ela é uma cura, ela é muito importante. Meire, eu nem sei o que é isso. Inteligência emocional é você entender como mudar todo aquele cenário a partir do que você fala, do seu comportamento, do seu olhar. E hoje nós temos vários conteúdos falando sobre a importância da inteligência emocional para você reestruturar não só a família, mas você também. Eu, na minha percepção de conhecimento, diante que eu venho buscando, para mim, nós teríamos que ter uma matéria falando sobre a inteligência emocional nas escolas, no prézinho. Entendendo como comportar, como falar, como demonstrar amor, como superar os impulsionamentos, né? A forma de comportamentos assim, da ira, da raiva, de tudo isso. A pessoa que consegue trabalhar essa questão da inteligência emocional, a tendência dela ter uma vida muito mais tranquila, muito mais próspera, muito mais plena, é muito maior. Vai existir os desafios, mas a sabedoria de como converter aquilo ali, gente, é grandioso, é muito grandioso mesmo. Então, por isso que eu acho assim, muito importante a gente, né, enfatizar essa renovação que a gente precisa ter com relação aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, dentro do seu lar e até mesmo no convívio, né? O respeito, respeitar a intimidade, respeitar o que ele gosta. Quer ver uma coisa que eu vejo muito? São os pais super, mas super protetores. É um amor incondicional e muitas das vezes foram filhos que foram muito desejados diante de uma dificuldade para ter aquele filho. Só que essa criança vai crescer, ela vai se tornar adulto. E aí, como que ela vai ter ali no dia a dia o comportamento dela diante das circunstâncias? Você já viu a questão da insegurança, do medo, sempre perguntar o que eu vou fazer, o que eu não devo fazer? Até mesmo já um jovem de 20, 24 anos, porque aquela criança, ela teve uma proteção maravilhosa, só que também ela tem que entender que ela já é um adulto, e como ela vai fazer isso? Então, a gente também passar a observar um pouco sobre isso, como não dar o excesso, né? Porque, gente, quantos adultos hoje, com 20, com 30, com 40, com 50 anos, tem a questão da insegurança, da indecisão, do medo? Porque, Meire, sempre quem tomava as decisões para mim era fulano, era Beltrano. Se eu queria fazer alguma coisa, a pessoa tinha que decidir por mim, eu não mesmo decidia. Então, isso é muito importante, você entender a individualidade e saber que esse jovem, essa criança vai se tornar adulto. E como você pode fazer para ajudar esse jovem, esse adolescente, ok? Eu até coloquei aqui uma coisa muito importante com relação à independência da linguagem, né, dos jovens. Cada um tem uma linguagem diferente, nem todo filho tem a mesma linguagem um do outro. Então, a questão, igualzinho, teve uma pessoa que falou assim, é muito desafiador porque a gente sempre compara um com o outro, porque um é mais inteligente, o outro é mais devagar. Gente, pensa no peso que é você ser comparado com alguém. Agora, imagina uma criança, imagina um adolescente. Qual é o comportamento que esse jovem, esse adolescente vai ter? O que ele vai se rebelar? Se sempre ele é comparado com alguém. Então, vamos policiar a questão
do que você está comunicando com relação à linguagem de filhos quando tem mais de 1, 2 ou 3. Porque ambos são diferentes. Quer ver uma coisa? Eu atendi uma criança, ela acho que 12 anos, e é uma criança assim mais contida, mais observadora, ela gosta de muita atenção, ela gosta de conversar olhando no olho, e ela gosta das coisas assim com muita leveza, até a forma dela falar é de muita leveza. Já a outra irmãzinha é totalmente assim, comunicativa, extrovertida e chama atenção mesmo, porque ela faz o barulho e isso e aquilo. E aí, as duas menininhas no mesmo ambiente, e aí a mãe fala assim: ah, você tinha que ser igualzinho a sua irmã, olha como que a sua irmã é mais ativa, olha como é que a sua irmã é isso, isso e aquilo. Qual é a tendência da convicção daquela criança? Qual é a linguagem daquela criança? O que ela vai começar a se comportar? Ela vai se fechar. Ela vai ser uma criança onde que ela não vai querer nem muito estar perto de pessoas. Porque é muito importante você entender a individualidade de cada um dos seus filhos. E quando você tem aquele filho que chama mais atenção, que é mais comunicativo, que é mais extrovertido, que é aquela criança assim que chegando, que é muito bonitinho, né? Já impacta todo mundo do ambiente, você tem que observar mais aquela outra criança que é mais quietinha, que é mais na dele, que eu tenho certeza que aquela ali tá precisando de muito mais atenção do que a outra, que já tomou conta do espaço. Então, assim, isso é entender qual é a linguagem e os comportamentos, tanto dos seus filhos, adolescentes, crianças e adultos. E trazendo aqui para vocês algo muito importante, que eu tenho certeza que vai agregar muito, muito com relação ao comportamento, ao que você está transmitindo. Tem um filme que eu acho muito interessante, que é o Desafiando Gigantes. Geralmente esse filme é baseado em impulsionamento, mas ali tem uma parte do filme onde que aquele pai, ele dá uma atenção incondicional para a filha, que é pequenininha. E tem um filho, adolescente de 15 anos, que está ali necessitando da atenção, do carinho, da validação e do reconhecimento. E tudo para aquele jovem era o quê? Não, não, não e não. E não tinha o contato olho no olho, não tinha o abraço, não tinha o beijo, não tinha o tempo de qualidade. A ponto daquele jovem entender, eu não sou tão importante para aquela família. E quando você não é tão importante para aquela família, você vai buscar quem? As amizades. Se as amizades não for boas, vai buscar o quê? Outras circunstâncias, porque a gente busca aquilo que a gente é amado. E aí, em um momento, aconteceu uma tragédia. Quando aconteceu essa tragédia, aquele pai começou a observar o filho. E aí, ele se rebelou. Eu não quero a sua atenção, porque hoje você está me vendo e antes você não me via. E isso acontece, gente. Isso acontece na vida real. Então, assim, eu estou trazendo essa questão desse filme diante desse comportamento, desse cenário que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. E você passa a observar. E o que você pode fazer para estar melhorando e aproximando do seu jovem, da sua criança e do seu adulto. E, mais uma vez, eu enfatizo para vocês aqui hoje que tenha o audiobook no YouTube, ou se puder comprar o livro As 5 Linguagens do Amor para criança e para adolescentes, que eu sei que vai ser algo assim maravilhoso para a sua vida, para você entender o como fazer de uma forma mais assertiva, diminuindo o estresse emocional e físico quando você tem um jovem, um adolescente, onde vocês estão sempre o quê? Batendo de frente. E não é para bater de frente. Não é para competir pai e filho.
Não precisa disso. Tendo sabedoria, entendendo as necessidades de ambos, o respeito, o amor incondicional. Gente, quantas crianças que recebem um amor incondicional, você percebe no comportamento, na forma que fala, no nível de inteligência que aquela criança tem, e também na qualidade de convivência pai e filhos. Então, assim, eu trouxe isso aqui para vocês hoje. Espero ter contribuído de alguma forma. E eu sou muito grata pelos feedbacks que vocês me mandaram com relação à última live. Hoje eu entraria com outro tema, mas eu quis enfatizar mais um pouco sobre esse, porque eu achei muito importante, porque para mim a base emocional de uma família é estar bem estruturado com relação a filhos, que muitas das vezes é um desafio para aquele pai que trabalha fora de casa, que tem pouco tempo e não consegue entender como ajudar aquele jovem e aquele adolescente, ok? Então aqui para vocês eu vou deixar aqui mais uma vez a importância que esse livrozinho aqui vai estar te ajudando a entender a linguagem e os comportamentos desses jovens, desses adolescentes. Olá, seja bem-vindo, gratidão por estar aqui, Marcelinha também. E então, hoje a gente finaliza por aqui. Amanhã eu vou estar entrando com o tema O Poder das Palavras, que eu sei sim que vai ser algo muito bom para você entender essa importância e tá agregando para a vida de vocês, gente. Como é importante a gente se permitir a reestruturar, a nos amarmos, a ter uma nova história, a ter uma leveza, e isso vai refletir em todos os aspectos, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida intelectual, porque tudo está linkado. Se tem alguma coisa que não está boa, está influenciando, pode ter certeza que isso daí sendo potencializado igualzinho, a minha proposta é potencializar aonde está sendo, onde que existe aqui a ferida, onde que existe o que? O dissabor, onde que existe ali o peso. E a partir do momento que você trabalha esse peso, tudo vai fluir. A sua saúde vai fluir, o seu profissional vai fluir, a sua inteligência emocional vai fluir e sucessivamente, ok? Gratidão aqui, Charchin, Marcelinha e todos os demais que estiveram comigo aqui. Essa live vai ficar gravada até amanhã e um beijo no coração de vocês, gratidão pela presença e amanhã nós temos um encontro marcado às 19 horas. Beijinho, lindos!